Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e o meu coração nessa manhã abençoada. A gente está dando sequência na série de vídeos O Tempo de Deus e hoje nós vamos entender quando tudo parece perdido, quando a derrota, na nossa visão, ela é certa. Quando nós somos abandonados, quando nós somos traídos, quando as coisas não dão certo, quando nós estamos aprisionados por doenças, aprisionados na nossa cabeça, o maligno tem influenciado a nossa mente, a gente não consegue se mover mais, quando tudo parece perdido. Nós vamos ver aqui uma história de um homem que esteve em circunstâncias parecidas com essa e que ele acreditou no Senhor. Ele acreditou no tempo de Deus, ele acreditou nos processos de Deus. E Deus fez algo maravilhoso na vida dele. E eu te convido para a reflexão que nós vamos fazer no livro de Gênesis, é o capítulo 50, versículos 15 a 21, que diz o seguinte: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isso que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Olha que mensagem maravilhosa. Um homem que foi vendido pelos próprios irmãos, que foi escravo, que foi preso injustamente, que viveu muito tempo na prisão. Olha o sofrimento que os irmãos dele, por inveja, o submeteram. Esse homem, quando ele estava na cadeia, quando ele estava preso, ele continuou confiando no Senhor. E o que acontece, meu irmão, minha irmã, quando as circunstâncias elas mudam na sua vida? Você consegue permanecer forte e firme na fé? É isso que José, essa palavra, essa experiência, essa história está nos dizendo aqui nessa manhã. Porque a vida ela vai trazer dificuldades para nós, mas nem sempre essas dificuldades que estão acontecendo vêm para poder nos destruir, nos matar, acabar com a nossa vida. Aqui nós temos um caso claro de que José passou por tudo isso e foi escravo, mas Deus permeava o coração dele e o preparava para algo muito maior. Então pode ser que você esteja vivendo algo difícil nesse momento, talvez a escassez. Talvez você também tenha sido vendido, tenha sido entregue pelos seus próprios familiares, tenha estado aprisionado por diversas situações, por problemas, por um problema de saúde, ou por algo que alguém tenha feito contra você e você se sente aprisionado. Pode ser que você tenha se submetido ao maligno e o maligno tem te aprisionado, tem te culpado, tem te colocado na parede, você está dentro de uma cela, de uma prisão, pedindo ao Senhor para que você seja libertado, talvez com sentimento de dor, de raiva, de ressentimento, um sentimento que te impede de viver aquilo que Deus quer que você viva, impede que a graça te alcance. Pode ser que você esteja perdendo a graça de Deus por estar com um coração blindado, um coração de ferro, um coração de pedra. Mas Deus ele é sensível aos corações. E ontem nós vimos isso na palavra a respeito da vida de Davi. Ele não escolheu Eliabe, o irmão mais forte, o irmão mais preparado aos olhos de Samuel, mas ele escolhe o coração quebrantado, o melhor coração.
Ó Jesus, nos convida nessa manhã, meu irmão, minha irmã, a entendermos que, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, mesmo assim Ele está no controle das nossas vidas. Mesmo assim, os seus processos estão nos moldando para que a gente seja aqueles que Ele preparou, aqueles que Ele idealizou que nós sejamos. Nós temos claramente José de uma posição de escravo, de um prisioneiro, a um governador. O governador do Egito, aquele que conseguiu traduzir um sonho e conseguiu transformar completamente o cenário daquele povo, daquela geração, pela percepção, pelo dom que Deus deu para ele, pela revelação que Deus deu para ele daquele sonho. Foi ali que ele teve encontro com o faraó e o faraó confiou nele. E aqui tem os irmãos de José que fizeram tanto mal, planejaram, atentaram contra a sua vida. E por um milagre ele ficou vivo durante todo esse processo. E José tinha todas as razões ali para se vingar dos seus irmãos. E ele decide fazer as vontades de Deus e perdoa os seus irmãos e cuida deles. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que pessoas ao seu redor tenham feito mal contra você. Isso tem te colocado numa posição que não é a posição que Deus quer que você esteja. Mas Deus quer encontrar o seu e o meu coração nessa manhã. Ele quer transformar, Ele quer que você passe pelos processos dEle. Ele quer que você viva o tempo dEle, para da mesma forma que José aqui, ao final, ele estava preparado para poder olhar novamente para os seus irmãos, para os seus transgressores e os perdoar, virando também a outra face, como Jesus nos ensina. Se você estiver preparado, meu irmão, minha irmã, para poder ter esse encontro com o Senhor, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo nas prisões que a vida tem colocado para você, quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece estar acabado, Jesus, Ele quer alcançar o meu e o seu coração essa manhã. Ele quer mostrar para você que Ele está no controle de todas as coisas. Ele quer mostrar para você que tem um tempo para tudo. Ele fala para você que Ele te chama para poder viver os processos que Ele tem para transformar a sua vida e a minha vida. Se você estiver preparado para esse momento, nós vamos fazer aqui uma oração e o Senhor Ele vai falar ao nosso coração. A grande mensagem para hoje é como viver tempos difíceis, tempos de derrota, tempos de queda, onde nós somos completamente abandonados, nós somos traídos. E nesses momentos de pura dor, onde o nosso coração ele vai estar fechado, como essas talhas que deveriam estar abertas, água viva que brota do coração de Jesus. Mas essas talhas estão lotadas de puro ódio, de puro rancor, de pura raiva, de ressentimento, de mágoa. Isso tem nos impedido de viver o novo, o vinho novo que Deus quer fazer na nossa vida. Para que nós possamos nos entregar ao Senhor hoje, para que Ele faça tudo novo na nossa vida nessa manhã. Então vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito, Pai, pela sua presença aqui, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão. Nessa manhã nós chegamos hoje, Pai, fendidos pelas circunstâncias da vida, Pai. Pode ser que pessoas próximas a nós, Pai, tenham nos traído, nos prejudicado, atentado contra a nossa vida. E por essas razões nós tenhamos estado aprisionados, Pai, no poço da raiva, do rancor, do ressentimento, da angústia. E nós não conseguimos mais ver a luz do sol, Pai, a sua luz, Senhor Jesus. Nós queremos confiar em Ti, Pai. Nós temos todas as razões, Pai, para poder nutrir esses sentimentos que são usados pelo maligno para nos aprisionar, para nos manter nesse cárcere, Senhor Jesus. Mas nós não queremos isso. Nós queremos confiar em Ti da mesma forma que Maria confiou em Ti quando viu, acabou
quando se esgotaram todas as energias, as motivações, quando não tinha mais nada, quando só sobrou a vergonha, ela confiou em Ti. O Senhor ordenou encher as talhas de água. E quando o Senhor ordena encher as talhas de água, isso significa uma transformação. Nós queremos, Pai, eliminar, Pai, esse ódio, Pai, esse ressentimento, essas dificuldades, Pai, todas, Pai. Tudo isso nós queremos colocar, Pai, diante dos Seus pés, Pai, derramando esses jarros diante dos Seus pés nessa manhã. Para que o Senhor possa, Pai, encontrar jarros, Pai, jarros vazios, Pai, mas prontos para receber a Sua água, Senhor Jesus, a Sua água viva. Transforma, Senhor Jesus, esse jarro, Pai, faz um vinho novo, Pai, na nossa vida, Senhor Jesus. Nós possamos, Pai, perdoar aqueles que nos ofenderam, nos magoaram, aqueles que nos colocaram nessa posição onde nós entendemos que não tinha mais saída, Senhor Jesus, não tinha mais solução, mas o Senhor vem nos encontrar nessa manhã de braços abertos e um vinho novo se faz no nosso coração. Então nós queremos perdoar essas pessoas, Pai, que nos magoaram, que dificultaram nossa vida, que atentaram contra a nossa vida. Nós oramos por elas, Senhor Jesus, nessa manhã, nós viramos a face, Senhor Jesus. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos receba, Senhor Jesus. Nós queremos viver esse vinho novo, Pai. Nós queremos viver o Seu tempo. Nós queremos viver a Sua promessa, Senhor Jesus. Os Seus processos. Transforma, Senhor Jesus, esses corações em algo novo. Para que esse algo novo, Pai, seja exatamente aquelas pessoas, aqueles corações que o Senhor idealizou, Pai. Que Seus propósitos, Pai, possam acontecer na nossa vida, que Suas promessas, Pai, possam acontecer na nossa vida, Senhor Jesus. O Senhor tem algo para nós, Pai. O Senhor vai cumprir. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, Pai. Nessa manhã abençoada de quinta-feira, que reflexão maravilhosa, Senhor. Para você que sentiu a presença do Senhor como eu senti, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que Ele, certamente da mesma forma que Ele alcançou os nossos corações, que Ele falou com a gente nessa manhã, Ele falará também com outras pessoas que estão necessitadas, que estão aprisionadas, que estão angustiadas, que não conseguem mais se mover por conta dessas investidas, dessas ações que foram feitas contra a vida delas, que as prejudicaram sobremaneira. Queria desejar a você uma quinta-feira abençoada, iluminada, que o Espírito de Deus possa estar juntamente com você e comigo, e que amanhã a gente possa se ver no novo vídeo, e amanhã a gente já vai se ver na reflexão. O melhor de Deus ainda está por vir, e eu te vejo lá. Um grande abraço. Obrigado pela sua presença. Até mais.